Boa tarde, quarta-feira, hoje é 29 de abril ainda, 17 horas. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar e eu já vou dar uma prévia de como é que vai ser mais ou menos o nosso roteiro de raciocínio, tá? A gente vai falar sobre os dados, sobre os números do Otakini e vamos comentar, porque assim, deu muitos comentários a questão do número de casos de Bento ontem, hoje, e acho bem importante a gente fazer uma linha de raciocínio, porque eu pessoalmente achei fantástico, a gente está enxergando realmente a nossa curva, e eu vou querer conversar melhor com vocês sobre isso. E eu vou querer trazer, hoje, especificamente a gente vai falar de diagnóstico do Covid, tá? Eu trouxe os exames, os tipos de exame que a gente tem disponível, quero mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona, e vou falar da nossa estrutura de diagnóstico do Otakini Sistema de Saúde, tanto a parte de radiologia, que especificamente para tomografia é fundamental na suspeita de infecção pelo Covid, e na parte do nosso laboratório, que é responsável por grande parte dos diagnósticos que a gente está conseguindo fazer no município e as metodologias que a gente tem disponíveis nesse momento. Então, eu vou depois responder algumas perguntas, várias estão intrincadas com esses assuntos, mas eu quero dar uma aprofundada pontualmente em diagnóstico hoje, para a gente conversar sobre teste, como é que funciona, e é um dos grandes motivos também da gente ter tanto caso na cidade, que volto a dizer, mas vou aprofundar o assunto no decorrer da live, e eu achei extremamente positivo que eles realmente estejam aparecendo, tá? Então, hoje vocês viram no boletim oficial do município, saíram 81 casos confirmados. No Otakini Sistema de Saúde, nós contabilizamos de pacientes que passaram por aquilo que nós fizemos, participamos do diagnóstico de alguma maneira, 61 casos confirmados, tá? Algumas diferenças do nosso cenário nesses últimos dias. O São Roque, em Carlos Barbosa, teve algumas demandas de pacientes para UTI que vieram aqui para nós, para o Otakini, né? Um, inclusive, já teve alta, retornou para lá e, pelas notícias que a gente teve alta para casa hoje. Mas eles, nesse momento, o que nos passaram foi um dado de 4 suspeitos internados e um caso confirmado. Então, o São Roque, em Carlos Barbosa, que estava sempre com 1, 2 casos, 3 casos, hoje fecha 5, desses 5 um confirmado e 4 suspeitos. O que isso está mostrando? Assim, Carlos Barbosa está com um problema seríssimo, aumentou muito o número de casos. Daí, de novo, o raciocínio é exatamente o mesmo que a gente vai fazer para Bento daqui a pouco. O que está acontecendo é que a gente sabia que nessa semana a gente começou o pé da nossa curva. Ela está tomando aceleração para subir. A gente estava esperando que os casos aparecessem, a gente espera que continue aparecendo semana que vem. A gente não tem muita ideia de quando vai ser o platô, de atingir o pico máximo e a gente tentar estabilizar durante o período para depois começar a fazer a parte descendente da curva de novo, a ela cair. A gente não tem isso, claro, a gente tem algumas expectativas, mas que nós estamos na subida, isso é fato e todos nós já sabemos disso. Então, pouca surpresa nesse aumento de casos. É o que a gente está esperando, isso tem que ficar claro, tá? Aqui no Otakini, nós continuamos com um universo dentro da nossa UTI de 10 pacientes relacionados à infecção pelo Covid. 3 são suspeitos e agora 7 são confirmados, tá? A faixa etária, que chegaram a perguntar numa das lives anteriores, o que a gente tem percebido do universo que a gente tem dentro do hospital, pacientes dentro do hospital? A gente tem da faixa etária de 20, 30, 40 anos até 70, 80. Agora equalizou, tá? A gente não tem uma maioria absoluta de idosos. A gente tem pacientes jovens em quadro grave, necessitando de ventilação mecânica, como de novo, depois que a gente conversou que ia haver a retomada, ia retomar a circulação, em não havendo um cuidado maior, isto iria acontecer, e é o que está acontecendo. Todas as faixas etárias estão sendo acometidas. Vamos lembrar que a gente tem uma questão de muita resistência entre os mais jovens desde o início da pandemia, no entendimento de que, bom, o risco é para os idosos, fecha os idosos, separa os idosos e vida normal para nós, que para a gente vai ser só uma gripezinha. Não funciona assim, porque a partir do momento que eu tenho todos os jovens circulando com um nível de cuidado menor que as pessoas de mais idade,
porque tem mais resistência na máscara, tem mais resistência na higienização das mãos, tem uma circulação maior por lugares que não seriam necessários nesse momento, eu estou expondo mais pessoas suscetíveis ao vírus, e em expondo mais pessoas irão adoecer, várias com um quadro muito leve, que talvez nem percebam, e dentro deste universo, quanto mais pessoas pegarem o vírus, eu vou ter um grupo que vai agravar, independente da faixa etária, tá? Isso é um raciocínio matemático. Então, por isso que a gente questionava desde o início a proposta de bloqueio só de idoso, porque eu vou deixar todo o resto em risco e eu não tenho garantia do que vai acontecer com as pessoas das outras faixas etárias. Então, agora a gente está vendo, nós temos pacientes jovens, doentes, graves na UTI também, que talvez tenham mais facilidade em sair do que os mais idosos, mas que também foram acometidos de uma forma grave. Por isso que o entendimento é que pandemia, ela tem agravamentos em determinadas faixas etárias, mas as demais não estão imunes, tá? Então o cuidado tem que valer igual para todo mundo. Na nossa unidade de internação em enfermaria, nós estamos com 16 pacientes internados nesse momento. 10 são suspeitos, 6 são confirmados. Então, dentro do Takine, do Hospital Takine, neste momento, nós temos 26 pacientes entre suspeitos e confirmados, entre UTI e enfermaria, das mais diversas faixas etárias, sob essa questão de suspeita ou confirmação de infecção pelo Covid, tá? A gente percebeu um aumento nítido na busca de atendimento no pronto-socorro, na nossa barraca, que é a área específica para quadro respiratório. Está muito visível que o volume aumentou consideravelmente. E a gente está com internações praticamente todos os dias, a gente está com entradas diárias na UTI de pelo menos um paciente. Vocês lembram que a nossa meta sempre foi não ter necessidade de entradas em UTI dos pacientes. Que a gente ia ter muito caso, os casos confirmados do município, era o previsto. E o que a gente quer é que apareça todo mundo que pode estar com infecção. Então esse número vai subir. Só que o que a gente não quer é muita gente deste universo de confirmados precisando de leito de terapia intensiva. Então o nosso crivo para saber se a pandemia está bem ou não está é quantas pessoas nós temos em UTI. Não é quantos casos nós temos confirmados no município, tá? E daí eu entro nessa questão de leitura desse aumento do número de casos em Bento Gonçalves no boletim oficial. O que eu tenho para dizer? Que é admirável uma prefeitura que mostra exatamente como está o problema no seu município, porque é pandemia. Qualquer cidade que me disser que vai ter pouco caso, eu digo com serenidade para vocês, duvidem dos dados. Duvidem dos dados. O mundo inteiro, o vírus alastrou de uma forma assustadora. No Brasil, no Rio Grande do Sul e na nossa cidade, ia ser totalmente diferente, ninguém ia pegar, nada iria acontecer. Não foi isso que a gente sabia desde o início. O que se propôs desde então é que fosse planejado o enfrentamento da pandemia, mas que ela chegaria, todos nós sabíamos. A gente conseguiu sim retardar esse disparo naquele período de fechamento mais rígido. De novo, muitas pessoas criticaram, dizendo, bom, mas empurraram daí para o inverno. Nós precisávamos, falando como serviços de saúde, nós precisávamos desse tempo. Isso ia fazer e está fazendo diferença na estrutura que pode ser ofertada para vocês enquanto comunidade. Então, nós precisávamos desse tempo. E daí agora nós estamos efetivamente no início da curva. Então, os casos vão aumentar rápido. E vão aumentar rápido também por que razão? Porque absolutamente todas as pessoas que acessam alguma porta de saúde de Bento Gonçalves, seja UPA, seja tá aqui no sistema de saúde, com sintomas, elas estão sendo testadas. Então, o que está acontecendo em Bento basicamente é que nós estamos enxergando a situação. E ainda assim a gente sabe que tem subnotificação, tem muita gente que passou a infecção e nem buscou recurso e ficou bem e não foi contabilizado como caso. Mas quem precisar de qualquer assistência ou tiver uma suspeita diagnóstica, está sendo testado. Então nós vamos aumentar os casos, tenham esta consciência, tá? O vírus está circulando. O que a gente poderia fazer nesse momento? Volto a dizer, evitar a circulação desnecessária, tá? E isso foi, eu fiz uma postagem daí na minha rede pessoal, porque a quarentena, de novo, ela não encerrou. Ela está com regras que, infelizmente, muita gente não está cumprindo. Mas, assim, janta, churrasco, futebol, baile,
é praticamente uma agressão a nós, profissionais da área da saúde, que estamos cansados, tá? Sabendo que isso está recém-iniciando do seu momento mais crítico. Então, a gente vê essas reuniões de pessoas que estão ignorando a pandemia, para nós é ofensivo. Eu vou ser muito franca, e esse é o sentimento de várias pessoas, de várias equipes que trabalham aqui dentro, porque já me verbalizaram isso. Então, se existe algum respeito pelo trabalho que está sendo desenvolvido, nós, como profissionais de saúde, vamos pedir para vocês, nós não queremos palmas. Nós queremos respeito e que as pessoas se recolham nesse período como a gente está solicitando. Quem precisa trabalhar, vai trabalhar. As empresas tomaram várias medidas que sim, podem fazer diferença se forem devidamente cumpridas. Agora, quem não tem essa necessidade primordial nesse momento, todo o resto que é supérfluo, não é hora de voltar para a rotina. Isso tem que ficar claro. Então, isso é mais um apelo que a gente está fazendo, porque, de novo, assim, nos agride ver alguns movimentos que a gente está vendo na cidade. E uma coisa que é importante a gente falar, como a gente está realmente testando todos os sintomáticos, a gente também está testando todo e qualquer colaborador que possa ter algum sintoma sugestivo da doença. Então, os nossos afastamentos, eles estão se mantendo, primeiro que na nossa concepção, baixos. Eles variam dia a dia, a gente faz esse monitoramento, mas a gente considera baixos. Por quê? Porque mesmo com essas ausências, a gente consegue manter a estrutura funcionando de uma forma muito adequada. E a questão de ter teste que retorna com resultado em 24 a 48 horas faz com que os negativos a gente tenha condição, se os sintomas desapareceram, liberar para retornar ao trabalho. E isso faz com que a gente consiga manter a estrutura muito mais leve. No sentido de ter equipes presentes para poder trabalhar. Então, esse suporte que a gente está dando para os colaboradores também nos deixa muito tranquilos nesse sentido, e que sempre foi um dos nossos grandes temores, que era a segurança e a possibilidade dos nossos times estarem bem e trabalhando e auxiliando nesse processo. Isso tem acontecido, tá? Eu vou conversar com vocês sobre 2 setores hoje fundamentais dentro desta pandemia para nós aqui do Takine Sistema de Saúde. O Centro de Diagnóstico por Imagem, que nós carinhosamente internamente chamamos de CDI, que fazem todos os exames de imagem necessários que vocês acessam muito, porque vários dos médicos de vocês solicitam, ecografias, raio-x, tomografias, ressonância magnética, enfim, uma série de exames que são exames especificamente de imagem. Dentro deste universo, quando a gente fala em suspeita de Covid, um exame que tem sido solicitado cada vez com mais frequência e que é muito importante para a gente juntar nessas hipóteses diagnósticas para avaliar o caso de um paciente é a tomografia de tórax, pela tendência de acometimento pulmonar que o vírus causa, ainda que a pessoa não tenha tanto sintoma. Então, os médicos têm solicitado, tanto médicos de consultório, quanto médicos que estão fazendo a suspeita nas nossas portas aqui, pronto-socorro, unidade de internação, etc. Primeiro, precisa ser dito que a gente está com um fluxo de rapidez de resultado desses exames excelente. Isso faz uma diferença absurda, porque só pelo nível de acometimento da tomografia, muitas vezes se consegue definir se precisa internar um paciente ou não. E este retorno rápido que os radiologistas estão nos dando tem sido fundamental. Outra coisa é a estrutura que toda a equipe do Centro de Diagnóstico por Imagem preparou para receber os suspeitos de Covid e todas as demais pessoas da comunidade que precisam fazer os seus exames de imagem por todos os outros motivos. Que a gente falou que naquele período mais crítico foi praticamente suspenso, a gente realmente reduziu muito a agenda, mas eles fizeram todo um planejamento e estruturaram desde o início o setor de uma forma que ele ficasse absolutamente seguro. Por que eu digo isso? Porque pensando na tomografia, que é onde os pacientes com suspeita de Covid vão precisar acessar, o Takine hoje conta com 2 aparelhos de tomografia. Um desses aparelhos ficou exclusivo para esses pacientes que são suspeitos de Covid. E o outro aparelho de tomografia ficou para ser usado pela comunidade para todos os outros exames que são necessários e que as pessoas vinham agendando e fazendo dentro das suas rotinas. Então, eu não tenho entrecruzamento de máquinas, as pessoas não cruzam nessas máquinas. Então, se você precisa vir fazer uma tomografia de abdômen, uma tomografia de crânio, uma tomografia de qualquer outra coisa que não tenha relação com nenhuma suspeita relacionada à Covid, o aparelho que está disponível e que está direcionado para ser feito é um aparelho que não passou nenhum paciente suspeito ali.
Então, este nível de segurança, ele é fundamental. No aparelho em que a gente faz só tórax para os suspeitos de Covid, a cada término é feita uma limpeza específica, mas a gente vai seguir só atendendo suspeitas ali. Então, essa separação que ter 2 aparelhos nesse momento propicia e que todas as equipes do CDI, todas as pessoas que fazem parte do CDI organizaram, tanto em termos de agendamento, de recepção, quanto de realização do exame, seja pela equipe de enfermagem, pelos técnicos, pelos radiologistas que fazem esses laudos, e essa organização nos deixa absolutamente tranquilos em relação à segurança de todo mundo que tem que acessar. Tanto da resolutividade para quem é suspeita em ter o resultado rápido, com uma qualidade absolutamente confiável, quanto das outras pessoas que têm que vir fazer os seus exames aqui no Tacchini e que vão poder fazer com a mais absoluta segurança mesmo durante uma pandemia. Então, essa colocação acho que precisava ficar clara e precisava ser dita, porque isso é um diferencial que pouquíssimos serviços de saúde conseguem ter hoje em dia com este nível de organização e segurança. E o outro setor que eu preciso trazer é o laboratório, que tem sido fundamental nesse fluxo de diagnósticos, no sentido de rapidez e qualidade de resultados. É sabido que nós iniciamos o nosso processo com um laboratório terceiro e nós passamos, a partir do dia 9 de abril, a ter mais um laboratório terceiro que nos fornece o retorno dos exames COVID em tempo mais rápido. Quais são os exames para COVID? Quais as metodologias que a gente está falando, tá? O que vocês mais ouvem falar, e é o que tem validação em termos de vigilância epidemiológica para validação, etc., o que o Ministério da Saúde recomenda hoje é o PCR em tempo real, tá? O PCR em tempo real, a verdade, é composto por este kit aqui, um kit exatamente como esse, tá? Eu não vou abrir ele inteiro porque eu não vou contaminar a parte do material que está lacrada, mas se vocês enxergarem bem aqui do lado, tem um cotonete bem comprido, tá? E eles vêm em são três partes, são cotonetes, são 3 hastes iguais, porque o que acontece? Essa haste longa, ela precisa ser colocada, são 3 porque é uma para cada narina e uma para a boca. E ela tem que ser colocada num nível bem profundo, porque eu preciso pegar as células lá da nasofaringe, que é bem lá atrás. Então vão ser coletadas uma de cada narina e uma pela garganta, basicamente, tá? Isso é enviado, é acondicionado, colocados os reagentes necessários, encaminhado para esse laboratório terceiro que nos dá o resultado em 24 a 48 horas. Qual é o grande valor deste exame? Pacientes que têm sintomas sugestivos. Ponto. Eu quero identificar vírus ativo na mucosa respiratória desses pacientes. Para pessoas que não estão sentindo nada, tem um valor diagnóstico baixíssimo. A chance de vir um falso negativo é muito alta, porque eu preciso ter sintoma que me diz que eu estou tendo replicação viral e daí eu tenho mais chance de pegar o vírus na mucosa. Então, para quem não tem sintoma, não é esse o exame melhor. Esse exame ele é excelente na fase ativa da doença em que a pessoa está sintomática, tá? Aí, para a gente fazer um exame posterior, para ver se a gente teve contato com o vírus, não teve contato com o vírus, ou enfim, ainda pode estar infectado, aí a gente tem os testes rápidos, que eles vêm assim, e que são os exames que estão fazendo em drive-thru, em algumas cidades, que o Ministério vai liberar para vários lugares. É teste rápido. É outra metodologia, é outro padrão de sensibilidade, tá? O teste rápido, ele vai funcionar como? Ele usa sangue para ser feito, tá? Eu pedi 2 exames já realizados, que já estão sem risco nenhum e sem identificação. Nós recebemos plaquinhas assim, tá? Em que, aqui onde vocês veem que está mais escuro, é colocada uma gota de sangue do paciente. E nesta aqui de baixo é colocado um reagente especial que vem junto, que é um líquidozinho. E a gente deixa isso agir por uns 20 a 30 minutos. Teoricamente, tem que aparecer listinhas aqui, muito parecido com o exame de gravidez, tá? E eu tenho 2 frações que são frações de anticorpos. Uma que é a IgM, que ela acontece geralmente a partir do 10º dia da doença e se mantém durante um período. E o outro é o IgG, que seriam os anticorpos de fase tardia, de quem passou a doença, não sente nada,
vai fazer o exame e descobre que tem um IgG. O que significa? Teve contato com Covid em algum momento da vida, tá? Este anticorpo IgG, teoricamente, ele vai ficar positivo, espera-se por muito tempo. A gente não tem esta resposta se ele é para sempre e se esse anticorpo IgG, que seria a imunidade, garante proteção contra uma nova infecção de Covid. Essa resposta não existe ainda, a pandemia está muito nova, mas o que a gente gostaria é que, como funciona para várias outras doenças, ter IgG significasse: eu passei a doença e eu não vou pegar de novo. O que a gente consegue afirmar no Covid, de quem tiver IgG no teste rápido, é: eu passei a doença, ponto. Nós não sabemos se não tem risco de pegar de novo, tá? Então isso é só para reforçar. O teste rápido, ele é todo rodado daí dentro do nosso laboratório. Ele poderia ser feito com uma gota de sangue, só que o nosso laboratório de análises clínicas optou em fazer com soro, que é coletar da veia, centrifugar o sangue para ele ficar mais confiável. E daí, alinhado a isso, eu preciso colocar o seguinte: nós tivemos uma reestruturação muito grande do laboratório no ano passado, tanto em termos de equipe interna, coordenação, responsabilidade técnica e coordenação da equipe de coleta e recepção. O laboratório inteiro foi reestruturado, foi renovado, inclusive com uma área nova. E essa pandemia, ela veio simplesmente, para nós que vivenciamos a rotina do laboratório, corroborar o nível de qualificação que a gente conseguiu atingir. No nível de qualidade técnica de quem está atuando ali dentro, o nível de responsabilidade, como a gente tem tranquilidade na liberação desses exames quando eles acontecem, o nível de comprometimento dessa equipe. E essa é uma outra equipe que tem um risco muito alto de contaminação, que daí no caso eu falo pontualmente da equipe de enfermagem do laboratório, porque como eles têm que fazer essas coletas, que é de via respiratória, eles têm risco, eles são uma equipe com alto risco de contaminação, e vocês imaginam a quantidade de gente que eles já coletaram desde o início dessa pandemia. Então eles têm uma exposição num número muito alto. Nós não tivemos nenhuma baixa de profissional do laboratório até agora por confirmação de Covid, nós não tivemos nenhum funcionário afastado. Isso é mérito deles, que de novo, eles usam os EPIs da maneira adequada, eles retiram da maneira adequada, eles se protegem e conseguem fazer um trabalho fantástico junto com a equipe analítica interna do laboratório. Então eu queria reforçar isso também, primeiro porque talvez essa seja a grande diferença. Qual é a diferença do nosso município para os outros? Ah, Bento está com muito mais casos. Não. A nossa diferença é que nós estamos enxergando os casos que nós temos. Uma parte dos casos que nós temos, porque a gente sabe que é muito maior. Então, toda essa mobilização de ter diagnóstico disponível, mais de uma metodologia, e ter todas as portas do município para sintomáticos com testagens em 100% dos casos, ia fazer com que nós enxergássemos melhor o que estava acontecendo. E tem estudos que mostram que cidades que tiveram maior subnotificação, ou seja, não identificaram tantos casos, tiveram mais mortes. Porque eu não sei com o que eu estou lidando. E sempre que eu não sei com o que eu estou lidando, a tendência é que a gente não se prepare e o resultado geralmente é pior. Então, por isso que eu digo, o número vai subir, o número tem que subir, para a gente saber exatamente com o que a gente está lidando. O que a gente não quer é paciente grave na UTI. Esse é o nosso balizador. É isso que nos diz se a pandemia está bem ou está mal. Não é o número de casos geral, porque o número de casos geral me diz, sim, o vírus está circulando, a gente já sabia, mas me diz também que, bom, estamos fazendo muito diagnóstico, que esse era o nosso objetivo quando se buscou toda essas ferramentas diagnósticas. Existe um terceiro método que se chama ELISA, que é feito também com coleta de sangue, em que a gente enxerga dois outros tipos de fração de anticorpos, IgA, numa fase mais aguda da doença, e IgG, que para quem passou a doença é ainda mais confiável do que o IgG do teste rápido. Ele fica pronto geralmente em 1 a 2 dias, é um exame que é muito difícil de ter disponível, e o nosso plano, enquanto sistema de saúde, é ter essa metodologia disponível aqui dentro do laboratório na segunda quinzena de maio. Tá tudo organizado para isso, só se acontecer algo que nós não estamos prevendo, é que isso não vai acontecer. Então o Takine vai ser talvez das instituições que eu tenho notícia, uma das únicas, que vai ter os 3 métodos diagnósticos dentro da instituição. A gente tem o RT-PCR, que é o padrão ouro, nós temos teste rápido
e nós vamos ter o ELISA. Os 3 métodos que existem hoje para diagnosticar COVID estão dentro do Takine e estarão a partir do momento que o ELISA estiver aqui dentro. A partir da segunda quinzena de maio, nós teremos as 3 metodologias disponíveis. E, de novo, isso é mérito dessa gestão que buscou toda essa bagagem para poder oferecer para a comunidade. Aí, de novo, por que a gente está tranquilo? Por um lado, porque a gente tem noção do planejamento e tem noção do que está ofertando para vocês, tá? Só para lembrar, tem algumas questões aqui que fizeram sobre testes, eu não vou entrar de novo, tá? Tem um questionamento aqui que é muito interessante, que tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês. Se a pandemia estourou em novembro, dezembro, no mundo, por que as providências foram tomadas em metade de março? As providências do Takine Sistema de Saúde começaram a ser tomadas em janeiro de 2020, certo? Estava estourando tudo, novembro e dezembro na China. Nós sentamos para iniciar o plano de enfrentamento em janeiro e seguimos fevereiro adentro, prospectando várias coisas. Em março foi o corte, porque março chegou aqui. E daí precisou da parada, da suspensão, da readequação, para eletiva, reduz exame, alivia a estrutura, porque chegou. E o chegar efetivamente, que é agora essa curva tomar velocidade, é agora no momento que nós estamos. Então, de novo, nós temos tranquilidade de que nós nos antecipamos a tudo isso com um planejamento feito quando ainda estava na China. Tá? Mas a gente sabia que ninguém ia passar imune e nós nos preparamos para atravessar esse período. Então, nesse sentido, a gente realmente está super tranquilo. Em termos do hospital, a estrutura é só uma, ela é dividida entre pacientes do plano e SUS. A definição do Takine Sistema de Saúde não é definição por convênio, é definição por áreas. Nós temos áreas mapeadas, direcionadas para suspeitos e confirmados COVID e para pacientes que não têm relação com o COVID. Suspeitos confirmados COVID ficam numa ala independente de plano de saúde, de SUS, etc. Tá? Porque o cuidado é diferenciado, tem a questão da paramentação, tem equipes treinadas, etc. Então foi assim que o hospital optou em se organizar. Tá? Aqui tem um questionamento interessante. As pessoas que estão em isolamento no hospital infectadas pelo COVID ficam juntas no mesmo quarto ou cada paciente fica em um quarto sozinho? A nossa premissa e a idealização desde o início é um isolamento por quarto, cada paciente num quarto. Nós fizemos um movimento de troca de andares direcionados para o COVID, que nós fizemos ontem, ele já está encerrado, já está pronto, para um andar que nós temos mais leitos. Por quê? De novo, é planejamento e antecipação de risco. Se der um estouro muito grande de número de casos que precisem de internação, de novo, quadro leve vai dar o estouro, tá? Mas, de novo, quem puder não fazer churrasco, não fazer futebol e não ir a baile, nós, enquanto profissionais, agradecemos, porque a gente, bem ou mal, reduz a velocidade. Mas, precisando de internação, se a gente esgotar a área que a gente tem destinada, a gente ocupou tudo, a gente pode evoluir para um isolamento que a gente chama isolamento por corte, que significa o quê? E a gente trabalha isso em controle de infecção hospitalar e infectologia. Pessoas que têm o mesmo diagnóstico confirmado podem ser colocadas juntas porque não tem risco de uma passar para outra. Então, nós podemos chegar no ponto de ter 2 pacientes confirmados com exames positivos dividindo o mesmo quarto, isolados juntos nesse isolamento de corte, que é um modelo que pode ser utilizado se a gente esgotar recurso, não é o caso ainda, tá? Mas sim, a gente pode e nós nos preparamos para utilizar esse modelo se for necessário. Eu acho que era isso. Tem uma notícia muito importante que eu preciso passar para vocês, que dentro de todo o planejamento que foi feito, amanhã, dia 30 de abril, para nós é um marco, que seria com ou sem pandemia, mas estando em meio à pandemia, isso ganha uma força muito maior, que é a entrega de 30 leitos novos de UTI na estrutura. 30 leitos com um padrão de hospital, de grandes hospitais de São Paulo, e eu falo isso porque eu estive lá há pouco tempo, por causa da pós-graduação que eu faço, eu fui ver aqueles leitos de UTI, e quando eu entrei na nossa UTI, a sensação imediata me remeteu para aquele hospital de São Paulo. Tá? Então, um desenho arquitetônico todo voltado
para a qualificação do cuidado do paciente. A gente praticamente não tem fios, apesar de todos os aparelhos que a gente precisa para manter um paciente UTI, praticamente não tem fios no chão, eles são todos acoplados num equipamento específico que foi comprado para isso, são todos com condição de isolamento respiratório, todos com um espaço muito mais amplo do que os que nós tínhamos na nossa UTI antiga. Então, assim, é uma UTI de primeiro padrão para a comunidade de Bento Gonçalves e região. Eu espero pessoalmente que vocês não precisem conhecer, que vocês provavelmente vão conhecer através de fotos, etc. Mas assim, a estrutura tá fantástica, fantástica. Para quem atua na área da saúde, sabe o que significa um paciente com uma permanência UTI e a complexidade de cuidado que ele precisa e o que demanda para as equipes oferecer esse cuidado. É uma área fantástica e que todos mereciam muito. A comunidade e as equipes que trabalham nesses setores, né? Então, foi um esforço muito grande da gestão do hospital, com um apoio muito importante do Conselho de Administração. As equipes de manutenção, obras e arquitetura tiveram muito envolvidas com isso. Teve um atraso na obra, sim, como a imensa maioria das obras. Nós ficamos temerosos, sim, em estender, atrasar o período e a gente não conseguir entrar no inverno com os leitos disponíveis, mas a última data que tinha sido acordada e definida era 30 de abril, e 30 de abril está posto e a UTI estará entregue. Então, assim, essa foi a grande notícia da semana para vocês da comunidade. Eu acho que isso precisava ser dividido, porque para nós foi um gás nesse momento fundamental, por saber que a gente tem essa estrutura disponível para oferecer para quem de vocês ou até de nós possa vir a precisar, tá? A nossa ideia é retomar na segunda a live, porque na sexta é feriado, e nós vamos manter a princípio. A gente só faria uma extra amanhã se acontecer alguma coisa muito fora do padrão, tá? Reforço de novo, sim, vão continuar aumentando os casos, certo? Que nós não queremos são pessoas dentro da UTI, essa é a nossa meta. O restante é diagnóstico bem feito. A gente consegue lutar melhor com aquilo que a gente conhece. Fiquem com essa ideia na cabeça, certo? Segunda-feira, 5 horas, a gente está de volta, com toda a atualização de hoje até segunda para passar para vocês. Obrigada, bom feriado, boa tarde.